Isso aí, bora lá para mais um ToredaCast. Sejam todos muito bem-vindos e hoje nós estamos aqui com uma personagem diferente. Seja bem-vinda, Eliane Leifer, representante comercial da Toreda, e hoje ela vai estar nos ajudando aqui a dirigir mais esse episódio. Muito bom estar aqui com você, Rodrigo, fazer parte desse time. E vamos hoje falar sobre a tão sonhada liberdade financeira. Liberdade financeira. Como conquistar a liberdade financeira? Nossa, que show, hein? Top. Isso, na verdade, assim, é um sonho, mas será que isso pode ser realidade? Com certeza pode. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente vai trazer para vocês aqui algumas dicas, na verdade é um método, uma metodologia que você pode aplicar na sua vida para você conseguir atingir a liberdade financeira, que nada mais é do que matemática. Na verdade, assim, existe um método, né? Sim. E esse método precisa ser seguido. Exato. E você acabou desenvolvendo essa metodologia e tem funcionado na sua vida, Sim. certo? Na verdade, eu não desenvolvi essa metodologia. O que aconteceu foi o seguinte, eu conheci um cara que chama Roberto Navarro. Se vocês quiserem até seguir ele é um cara muito bacana que ensina sobre inteligência financeira. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa modificar na nossa vida são as crenças, né? Que a gente já vem desde a nossa infância com aquela crença de que, cara, é impossível, os seus pais sempre falavam da escassez do dinheiro, não tem dinheiro para isso, dinheiro não dá em árvore, aquela coisa toda. Inclusive, esse aqui mesmo. Esse aqui é um livro muito bom para quem quer atingir a liberdade financeira. O Segredo da Mente Milionária, com certeza você já deve ter ouvido falar. Se você não leu ainda, leia. Eu vou ser bem sincero, eu não gosto de ler, porém esse foi um dos poucos livros que eu consegui ler até o final. E obviamente, se você não gosta de ler, tem audiobook que você pode ouvir no carro, né? Ao invés de ficar ouvindo aquelas músicas de sofrência, né? Coloca lá um audiobook, coloca lá um episódio de podcast que vai te ajudar a modificar primeiramente a sua mente. Né? Então você tem que ter uma mentalidade de riqueza, mesmo que você não esteja lá ainda, mas na sua casa, por exemplo, eu sempre fui, quando eu não tinha dinheiro, né, eu era um rico sem dinheiro, porque na minha mente eu sabia que um dia a gente ia conseguir chegar lá. E o dinheiro é bom, né? Porque Sim. assim, a gente também tinha essa crença, né? Os pais às vezes falavam, mas quem tem muito dinheiro não é feliz. Não presta, né? Mas assim, é uma coisa que na verdade as pessoas, é uma coisa da mente. A mente faz toda a diferença quando você tem dinheiro. Sim, também. às vezes você vê alguém, né, quando tem a mente fraca, a pessoa vê alguém que tem dinheiro e fala, esse cara deve estar roubando, esse cara é traficante. Então a pessoa traz essa crença de que, cara, não, o dinheiro ele é muito bom. E se você souber ganhar o dinheiro de forma honesta, com certeza abençoado, né? E o dinheiro é muito bom, até porque você transborda na vida de muitas pessoas, né? Você pode fazer o bem para mais e mais pessoas. Mas Exato. Enfim, Rodrigo, a gente tem que desenvolver uma metodologia, né? Seguir um método para conseguir a tão sonhada. Exato, é isso que a gente vai passar aqui nesse episódio, que é justamente essa metodologia que eu aprendi com o Navarro, né? Então é o seguinte, para você poder enriquecer, você precisa de dinheiro. Não tem como você fazer com que o dinheiro renda para você ou que o dinheiro trabalhe para você se você não tem o primeiro princípio, que é pelo menos um pouco de capital, né? Então assim, eu aprendi o seguinte: você precisa ter 3 rendas na sua vida. Se você ainda está numa classe bem baixa, né? Vamos falar de uma pessoa aí que ganha um salário mínimo, uma pessoa que tem uma renda baixa. Ela quer atingir a liberdade financeira. É possível? Sim, é possível. Só que, obviamente, vamos supor, tem um cara que tem uma Ferrari e tem um cara que tem um Fusquinha, que é o cara que ganha pouco. Pode chegar no mesmo lugar, só que, obviamente, vai demorar um pouquinho mais. Então, ela precisa se esforçar um pouquinho mais para que ela consiga mais receita, mais dinheiro para ela fazer essa metodologia que a gente vai explicar aqui. Então, você está dizendo que dá para... Todo mundo pode Qualquer ser... pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Desde que ela, primeiro, mude a mentalidade, que é o ponto mais importante, e que ela cumpra com esses requisitos que a gente vai falar dessa metodologia aqui. Nossa. Que é o quê? Primeira fonte de renda, que é a sua renda principal. É aquilo que você conquista, seja na CLT, né, trabalhando como empregado, ou seja você que é autônomo, sei lá, você vende doce na rua, coxinha, enfim, cada um tem um tipo de renda principal. Então, tem gente que fala assim, Rodrigo, eu quero investir, mas o cara não tem nem a renda principal, está desempregado. Então, tá errado. Primeiro a sua renda principal, que é o que paga as suas contas, paga o seu aluguel. Por quê? Imagina, você deixa de pagar um mês de aluguel, daqui a pouco você deixa de pagar um mês de água, daqui a pouco você esqueceu de pagar a parcela de alguma coisa. Isso vai gerando dívida e aí, consequentemente, vai ficando cada vez mais difícil, né? Então, você precisa de uma renda principal que cumpra com os seus compromissos na sua casa. Seria comprar alimento, mantimento, pagar o seu aluguel,
pagar sua conta de água, de luz, enfim. Ajustar o orçamento para aquilo que é necessário, Isso. né? A necessidade básica, digamos assim, né? Exato. E essa dificuldade, talvez, vamos falar de um cara que está desempregado. Puta, cara, mas beleza, mas eu não tenho uma renda principal, o que eu faço? Preciso arrumar uma. Se você não está conseguindo um emprego, que eu sei que hoje em dia tá difícil, né? Mas existem diversas outras formas de você ter receita sem precisar de um emprego. Cara, você pode vender coxinha na rua, você pode passar na rua ali e carpinar um terreno, você pode trabalhar de barman, você pode trabalhar de motoboy, de Uber. Tem uma série de coisas que você pode fazer para te gerar receita, para você conseguir suprir a sua casa. Por algum tempo, né? Para poder melhorar essa condição de Exato. vida, né? Atual. Quando eu morava no Japão, meu irmão estava desempregado, né? E ele estava desesperado já, porque ele não conseguia arrumar emprego. Eu falei assim, cara, por que você não vai vender um lanchinho na rua, fazer, né? Enfim, aí ele teve a ideia de vender café da manhã em frente a um terminal de cargas de empresas. Então ele fazia ali lanchinho com presunto e queijo, fazia um bolinho, café mesmo e ia vender. Pronto, começou a gerar ali 3, 4 mil reais por mês. Depois ele parou, foi trabalhar de Uber, então ele conseguiu fazer outras rendas além da CLT. Hoje ele trabalha, né? Hoje ele conseguiu, hoje ele é gerente de uma empresa e tal. Mas quando ele passou esse momento de escassez, o problema é que a pessoa ela acha que porque ela não arruma emprego, ela não tem sorte, nada tá dando certo para ela e ela fica estagnada. Não faz nada diferente, né? Aí não vai ter resultado diferente, né? Se você planta banana todo dia, você vai colher o quê? Banana. Não tem como colher maçã, exato. Né? Outras então, frutas. primeiro ponto é esse, você precisa de ter uma fonte de renda principal. E essa renda principal, ela tem que ser capaz de pagar as suas contas e ainda sobrar um pouquinho. Ok? Por quê? Porque esse pouquinho, a gente vai usar ele na terceira fonte de renda que a gente vai falar mais pra frente. Então, o que acontece? Você conseguiu a sua renda principal, e se você não tem renda principal hoje, já tem que começar a correr agora. Já começa a ver aí como é que faz bolo de pote, e aí também, assim, aí tem gente que fala assim, vou fazer bolo de pote para vender. Aí o cara posta uma vez no Instagram e desiste, porque não vendeu nada. Aí é a questão da persistência também, né? Se você não aprender a vender, não adianta. Ninguém vai descobrir que você é um vendedor de bolo de pote. Então, aí você vai estudar sobre vendas, né? E vai desenvolver um negócio. Tipos de bolo, né? Tipos de bolo, melhorar o seu produto. E aí você vai evoluir. De repente você tem ali uma empresa nas suas mãos. De bolo. E aí você está preocupado. Olha. Peraí, só um minutinho, gente, que tocou aqui o MetaTrader, ó. Vamos fazer um lucrinho aqui ao vivo. Só não vou conseguir mostrar porque a câmera está estática, mas ó, vamos fazer um lucrinho aqui. Fechar 2 operações. Aqui é ao vivo, gente. É a vida de um trader profissional que trabalha realmente com mercado. Por isso que é bom deixar o alerta no MetaTrader, porque ó, se eu não estivesse vendo, talvez passaria a oportunidade e não conseguiria fechar a ordem. Mas enfim. Então vamos lá. Às vezes o cara está tão preocupado com arrumar o emprego e aquele negócio não começa a acontecer, isso começa a abalar a mente dele e ele fica estagnado. Então assim, primeira fonte de renda é a renda principal, ajusta isso, ok? Rodrigão, já trabalho, já tenho a minha renda principal, legal, o que eu faço agora? Beleza. Essa renda principal, como eu falei, você precisa separar uma parte dela para investir, que é o terceiro tipo de renda que a gente vai falar mais para frente, que é a renda passiva, ok? Então, se não está sobrando, aí você precisa reduzir um pouquinho o seu orçamento para fazer sobrar. Corta alguma coisa para poder fazer essa reserva. Ou tenta ganhar mais, né? Dá um jeito de ganhar mais. Bolo, vende mais bolo, ou se você é empregado, não fica esperando o patrão te dar um aumento para você produzir mais, que o processo é ao contrário. Compra queijo, compra doce, faz alguma coisa para vender. Exato. Pronto, tenho a minha renda principal. Consegui separar um pouquinho desse capital para aplicar lá na minha renda passiva? Legal, primeira etapa cumprida. Qual que é a segunda etapa, que ela inclusive é opcional, mas ela vai servir para acelerar o seu resultado e fazer com que você tenha mais receita ainda, que seria procurar alguma renda extra, ok? Então, por exemplo, às vezes o cara trabalha das 8 às 17 horas ou das 8 às 18 e tem um período da noite livre, aí, ao invés de o cara estudar e fazer alguma coisa, vai pro Netflix. Vai pro Netflix, vai ficar rolando a página do Instagram, não evolui, né? Então você pode fazer algo paralelo que pode te gerar uma receita. Ou seja, transforma as horas improdutivas como produtivas para poder realizar esse sonho da liberdade. Lembra que eu falei no começo? Sem dinheiro você não vai conseguir. E se você não gerar dinheiro, aí fica impossível. Então você precisa aprender, cara, como é que eu gero dinheiro? Então, tendo uma renda principal, paguei minhas contas, tenho uma estabilidade. Consigo colocar comida dentro de casa e ainda sobra um pouquinho. Agora eu vou fazer uma grana extra
seja lá vendendo bolo, vendendo doce, trabalhando de barman, qualquer coisa. Existem vários jeitos. Meu irmão, por exemplo, eu falei, ele é gerente, final de semana ele faz Uber, para gerar uma renda a mais. Então, ou seja, quanto mais você conseguir produzir dinheiro, mais interessante, mais rápido você vai conseguir chegar na liberdade financeira, certo? E aí o foco também é a sonhada liberdade financeira, né? Porque pode sobrar isso daí, pega e vai o final de semana lá pra praia, comer, exato. Né? Eu cometi um erro muito grave quando eu era CLT ainda, isso há, sei lá, 10 anos atrás. Trabalhava numa empresa de elevador e todos os sábados eu ia fazer hora extra. E assim, a gente ganhava bem no sábado, né? Fazia hora extra aí praticamente até 3 horas da tarde. Com o dinheiro? Eu gastava o dinheiro, usava para pagar a conta. Então esse é um processo errado. A sua renda extra não é para pagar a conta. Pagava a conta porque você fazia mais conta. Isso, você fica contando com aquele dinheiro. Até que um dia a empresa entrou em crise e o patrão simplesmente chegou e falou assim, a partir de hoje não tem mais hora extra. E aí o que você faz com as suas contas? Aí começou a embolar todas as dívidas. Então, nunca use a sua renda extra para pagar a conta. Você vai usar a sua renda extra para investir em algo, seja no negócio ou seja na renda passiva que a gente vai falar. Então, começa a pensar hoje. Cara, eu tenho 2 horas do meu tempo livre por semana, eu tenho 5, 10, 15 horas, cada um tem uma realidade. O que você pode fazer nessas horas que pode te gerar mais receita? 200, 500, R$1.000 por mês a mais para você ir agora para a terceira parte, que é o que realmente faz com que as pessoas fiquem ricas. Então existe algo que a gente inclusive lê nesse livro aqui, na verdade não é nesse, é no Pai Rico, Pai Pobre, eu não estou com ele aqui. Mas no livro Pai Rico, Pai Pobre ele fala sobre a corrida dos ratos. Já viu o rato naquela rodinha? Que ele não sai do lugar, ele fica ali o dia inteiro correndo e não sai do lugar. Então se você não investe o seu dinheiro e não faz ele multiplicar, você sempre vai trabalhar pelo dinheiro. Então inclusive a gente gravou um vídeo hoje de manhã, né? Se você não trabalha pelos seus sonhos, você vai trabalhar para alguém que tem sonhos. Vai realizar o sonho de outra pessoa, né? Exato. Então, o que seria essa renda passiva? É você poder aplicar o seu dinheiro em algum lugar e fazer com que esse dinheiro renda sem a sua presença. Enquanto você está dormindo, o seu dinheiro está rendendo. Isso é renda passiva, ou seja, ele não precisa mais de você para rentabilizar. Esse é um sonho, né? Um sonho que pode ser realidade. Pode. Então, por exemplo, viver de aluguel é legal? Você compra uma casa e aí você tem uma rentabilidade, isso é uma renda passiva. Todo mês tem aquele aluguel. Lógico, tem mês que não vai ter inquilino, tem mês que você vai ter algum tipo de problema, que é totalmente normal, mas sempre vai ter aquela receita girando para você. Independente de você estar trabalhando, viajando, isso, né? Aquilo está gerando renda para você. Então, a liberdade financeira começa aí. É quando você tem um capital suficiente que você construiu com as 2 primeiras rendas, que aí você aplicou na terceira renda e esse capital te sustenta. Ou seja, o dinheiro trabalha para a gente. O dinheiro trabalha para você. Então, exemplos de renda passiva. Ações, você pode investir em ações que te pagam dividendos. Toreda, que a gente pode trabalhar com o seu capital para rentabilizar para você. A média de 5% ao mês. É lógico que é um investimento mais de alto risco, mas é uma alta rentabilidade também. Você pode comprar e vender imóveis, né? E assim, você pode também criar negócios que rodam sem a sua presença. Por exemplo, lá no condomínio onde eu moro, acho que no seu também tem, se eu não me engano, existe aqueles mercadinhos que não tem ninguém lá dentro. Ah, sim. Isso é uma renda passiva. Sim. Então, existem várias formas de você poder fazer essa renda passiva. Então, o que acontece? Conforme você pega ali os 20% que sobrou da sua primeira renda, que é a renda principal, agora você tem uma renda extra que te gera mais uma grana. Você soma os dois e coloca na sua renda passiva, aí você vai primeiro mês, sexto mês, primeiro ano, segundo ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, quando você vai ver, pronto, tem 1 milhão na tua conta. Então, é a consistência da renda passiva que vai fazer você conquistar a liberdade financeira. Isso na verdade, assim, se a gente for atrelar, né, com a aposentadoria, a gente hoje, quem é CLT, trabalha e tem o desconto do INSS, Sim. Mas eu tô falando assim para a gente comparar, só que claro, não em grandeza, né? Porque você trabalha e tem uma aposentadoria que não é suficiente para você ter a sonhada liberdade. É a maior pirâmide financeira que existe, né? O INSS. Isso, mas aí nesse método realmente você atinge a liberdade financeira de uma maneira mais rápida, mas Sim. com tudo isso que você está falando, né? Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. E não pode parar de gerar receita. Persistência também, né? Exato. Eu falei, inclusive, num outro Toreda Cash, que às vezes a gente tem a mania de falar assim, quanto que eu vou ganhar? Ganhei dinheiro. A gente não ganha, a gente produz. Então, você tem que aprender a produzir dinheiro. Construção. E aí, eu te falo o seguinte, aí tem gente que fala assim, o que é melhor, empreender ou trabalhar na CLT? Cara, depende, eu acho que cada um foi chamado para uma coisa. Tem gente que não gosta de empreender, mas é óbvio que empreender te dá uma escala muito maior.
em questão de verba. Inclusive, uma estratégia bem legal também para quem tem um sonho de empreender, mas tem uma família para sustentar, aí, por exemplo, você tem um emprego, você tira uma parte, coloca ali na sua renda passiva e cria uma renda extra. Quando essa renda extra começar a crescer, ao invés de você tirar o dinheiro da renda extra e colocar na sua renda passiva, você reinveste na própria renda extra, para te dar mais escala. Depois que atingiu a escala, superou a sua grana principal, você sai do trabalho, a sua renda extra passa a ser a sua empresa, e aí, particularmente, obviamente, no caso, você vai ter mais capital, e aí sim você começa agora a investir na sua renda passiva, que é o que vai te gerar grana enquanto você dorme. E aí existe uma diferença. Quando você é empresário, empreendedor, é óbvio que você tem uma escala muito maior do que quando você investe na renda passiva. Só que a diferença é que você ter uma empresa te gera mais energia. Você precisa estar na empresa, você precisa cuidar de funcionário, tem relatório, tem contador, tem custos, e por aí vai. Só que aí você está trabalhando para você e está realizando o seu sonho, né? Isso. Na renda passiva, aí você já não tem essa dor de cabeça toda, porque está gerando a grana ali para você automaticamente, né? Então o foco sempre vai estar na renda passiva, mas para que a renda passiva consiga pagar as suas contas e te dar a sua liberdade financeira, você precisa aprender primeiro aqui a sua renda principal e a sua renda extra e transformar isso numa fonte de receita gorda. Como é que eu faço para ganhar R$3.000 por mês? E agora como é que eu faço para ganhar 4, e 6, e 12? Quem que na minha empresa ganha 15 mil? Ah, o fulano ganha 15 mil? Vou virar amigo desse cara e saber o que ele faz. Eu quero ganhar 30. Isso é uma questão de planejamento, né? Não precisa saber aonde quer chegar. Eu acho que a direção é mais importante que a velocidade. Então, aí tem que ter essa direção, né? A ambição, a ambição não é ganância, tá, gente? Tem muita gente que confunde. Quem é ganancioso é aquele, por exemplo, o cara não tinha dinheiro e aí de repente agora ele tem dinheiro. Ah, aquele cara é ganancioso. Então o dinheiro só amplificou o caráter dele. E quer o dinheiro também de um dia para o outro, né? Então não pode ser ganancioso. Você pode ser ambicioso e, óbvio, ter propósito, ter legado, saber o que você vai fazer com o seu dinheiro e sempre querer mais, não é errado. Aí, às vezes, a gente até usa essa crença, né? Quanto mais tem, mais se gasta. É óbvio, mas não é gostoso gastar mais? Nossa, você pode gastar 10 mil, 20 mil, do que gastar, eu só posso gastar 2. Não, eu quero gastar 30, 50. Ou quer viajar e não tem o dinheiro, né? Isso. Então, assim... Inclusive, vale Deus prometeu, né? Perdão te atrapalhar. Deus prometeu abundância. Sim. Né? Então, a gente Ele criou tudo pra gente, Exato. né? Então, nós podemos desfrutar de tudo isso, Com certeza. né? Mas aí existe esse caminho, né? Essa construção, Foi o método que eu utilizei para mim. E que é realmente que funciona. Sim, né? então, por exemplo, quando eu tinha a minha renda principal, que aí eu trabalhava como CLT, depois eu fui para o Japão, então eu tinha uma renda principal. Paralelo a isso, aí eu fazia marketing digital e comecei a estudar sobre o mercado financeiro. Depois eu criei a minha renda passiva, que aí eu comecei a investir em coisas, em empresas, em negócios e foi aumentando a minha renda passiva. Então, se você sempre fizer esse ciclo, não tem como dar errado. A matemática não falha. É lógico também que você não vai pegar uma renda passiva, o cara está prometendo 30% ao mês, vai dar errado. Então pega uma renda passiva que vai te dar uma estabilidade e algo a longo prazo, porque não vai ser da noite para o dia. Então não existe mágica, né? É matemática. Sim. E como 1 mais 1 é igual a 2, e aí de 2 mais 2 é 4, e aí vai... São 27 ciclos para dar 1 milhão, nesse cálculo que você fez. Olha só, gente, não sabia disso. São 27 ciclos. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8 e você vai. Se você fizer 27 ciclos, você vai ver que dá 1 milhão. Então a matemática é simples. Se eu consigo gerar R$1.000 durante um ano e no próximo ano eu duplico, são 2 anos eu tenho R$2.000. No outro ano eu duplico, 3 anos eu tenho 4 mil. No outro ano eu duplico de novo, agora eu tenho 8 mil em 4 anos. E assim vai. Então, por exemplo, vamos por aí 25 anos a pessoa já bateu 1 milhão. É lógico que a gente está fazendo Não, dá menos, né? Porque aí eu já estou começando de 1.000. Dá menos ainda. Juros sobre juros, né? Então a matemática é simples. Se você conseguir entender a duplicação do dinheiro, a multiplicação do dinheiro, vai muito longe. E também aí tem a questão também de deixar isso lá como essa reserva. Sim. Não é uma reserva de emergência, né? Sim. Então a pessoa tem que saber que aquilo lá é destinado à sonhada liberdade financeira. Exato. Porque também se qualquer, quero aproveitar uma promoção do carro que eu gosto, vai lá e tira. Então aí isso vai ficar mais distante. Tem, por exemplo, a gente tem muitos clientes que depositam o capital e começam a sacar. Eu vou sacar um pouquinho esse mês que eu tenho que pagar a churrascaria do final de semana. Então, obviamente, isso vai atrasar a conquista do seu sonho. O ideal é você ter uma
Um valor estipulado. Todo mês eu vou depositar X. Uma meta Isso. mensal com um foco a ser atingido. Exato. Né? Eu tenho que se pagar primeiro, né? Por quê? Por exemplo, tem pessoas que gastam tudo que ganha. Prefere viver dessa forma. Eu não sei o dia de amanhã, então eu prefiro gastar tudo hoje. Como se não houvesse o dia de amanhã, né? Agora, tem pessoas, por exemplo, no meu caso, eu prefiro sempre projetar pensando no meu futuro. Com 50 anos, já falei e vai falar várias vezes. Tem que estar meu bilhão com B na conta. Então, faltam 19 anos para isso. E como é que chega lá? Trabalhando duro? Mas eu acho que vai ser menos, viu, gente? Vai ser menos. Se Deus quiser. Então é isso. Mais alguma pergunta? Não, acho que deu para entender bem, né? Mas também as pessoas que tiverem dúvida podem acessar o seu Instagram, né? Pode, Rodrigo Toreda, também o canal do YouTube. Sim, se inscreve, não esquece de se inscrever, porque é muito importante. E pode deixar uma opinião aqui embaixo, uma sugestão, ou de repente uma pergunta, né? Do que você quer aprender nesse canal, que a gente sempre vai estar trazendo conteúdos novos. Eu acredito que deu para a gente entender bem como é esse método e o que a gente deve fazer para chegar na tão sonhada que vai chegar, né? Se a gente Foco está aqui, ó, renda passiva, não esquece. Às vezes essa renda, aí o que acontece? Às vezes a renda passiva, como você começou com um pouquinho, ela vai te dar ali R$100 no primeiro mês, fala, nossa, mas isso aqui não é nada. Aí vai no segundo mês, às vezes dá 150, nossa, mas isso aqui não é nada. Mas daqui 5 anos, aí vai estar pagando. 1.000, 2.000. Exatamente, vai estar pagando o seu próprio aluguel, vai estar pagando aí viagens, né? Espera crescer, né, gente? Crescer. Espera, Tempo tenha ao paciência. tempo. A matemática não falha, cara, não falha. Todo mundo esperou 9 meses, exceto algumas pessoas, né? Por que não vai esperar o dinheiro crescer? Exato. Né? Mas show, gente, show. Top. Acho que aprendemos muito e até o próximo, né? Até o próximo. Obrigado, se inscreve aí e tamo junto. E não esquece de compartilhar com aquele seu amigo que deseja, tem a mesma pegada que você, sonha igual a você e precisa aí alavancar a sua vida financeira. Fechou? Um abraço, tchau, tchau. Até o próximo.